Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. 25 agora. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Versículo 30, para encerrarmos a leitura. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém? Podei-vos assentar, glorificando aquele que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Queridos, nós estamos diante de um texto que tem muitos detalhes e poderíamos extrair inúmeras lições desse texto. Eu confesso que este texto eu já preguei algumas vezes com perspectivas e lições diferentes, pois a palavra de Deus ela é rica em seus detalhes, principalmente quando nós nos apresentamos ao Espírito Santo com nossa insuficiência e dependência. Está aí uma verdade espiritual que muitos precisam aprender, a como manejar as Escrituras. Você precisa se apresentar diante do Espírito Santo com insuficiência e na dependência. Quando você depende, quando você revela a sua miserabilidade, ele tira as escamas dos seus olhos. E este livro não é apenas um livro, mas é uma espada de dois gumes que penetra na alma, faz separação de juntas e medulas. E esta palavra tem o poder de revolucionar a sua vida. Eu não estou diante de uma revista, eu não estou diante de um jornal, eu não estou diante de uma palavra que nasceu na mente de um homem muito sábio. Eu não estou diante de uma palavra que um homem escreveu literalmente por livre e espontânea vontade. Eu estou diante de um livro que atravessou décadas, que tentaram destruir, tentaram queimar, tentaram dizimar, mas até hoje está intacto. Esse livro se chama Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. E a única coisa que eu tenho para apresentar a vocês essa noite é a palavra que vai mudar a sua vida. É a palavra que vai revolucionar a sua história. Só para eu saber se eu estou no endereço certo, porque pode ser que o GPS me colocou no endereço errado. Tem alguém aqui que ama a palavra de Deus? Você pode levantar a mão lá em cima? Aleluia, graças a Deus o GPS é do céu. Aleluia. Capítulo 3, ele inicia com uma conversa de Jesus com um rabi, um homem conhecedor das Escrituras do Antigo Testamento e de suas profecias. O texto diz que Nicodemos foi ter com Jesus de noite, com medo das autoridades judaicas, ao qual mesmo pertencia, ao Sinédrio, medo de poluir a sua reputação. Uma conversa a sós, durante a noite, Jesus evangeliza este rapaz. Agora, a partir do versículo 22, é óbvio que não é o mesmo dia, porque ninguém batizava durante a noite. Não tinha, ou eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje. Depois de uma mensagem evangelística, agora eles estão dando seguimento à obra do Senhor.
E quando nós nos deparamos com o texto, a partir do versículo 22, logo nós observamos que aqui podemos dizer que temos duas igrejas. A igreja aonde é presidida pelo profeta, pelo mestre João Batista. Em contrapartida, nós temos a igreja que Jesus estava formando, estava preparando, a igreja de Jesus. Nós estamos diante de dois mestres, dois profetas, dois pastores, dois homens que foram chamados por Deus para viver o seu chamado em prol do reino de Deus. Nós temos Jesus de um lado, João Batista do outro. Nós também observamos que tanto João Batista como Jesus tinha os seus discípulos. O texto mostra que João Batista estava com seus discípulos. Jesus estava também trabalhando a todo vapor com os seus discípulos. Nós percebemos no texto que os discípulos de Jesus tinham uma maturidade um pouco maior do que a maturidade dos discípulos de João. O texto mostra, em primeiro lugar, duas geografias em que ambos estão batizando pessoas, em que ambos estão gerando discípulos. Enquanto que João Batista estava batizando para preparar para que essas almas se encontrassem com o Messias, com Jesus, Jesus e seus discípulos estavam batizando pessoas que já estavam preparadas e que foram preparadas pelo profeta João Batista. O texto mostra duas geografias. Jesus está na Judeia, com seus discípulos, batizando pessoas. João Batista está em Enom, próximo de Salim, também batizando pessoas. Mas o que me chama a atenção e vale nós destacarmos aqui, é que a geografia do profeta João Batista, ele usa o plural para dizer que ali havia muitas águas. Diga após mim, muitas águas. Observe que a localização de João Batista é melhor do que a localização de Jesus. João Batista tem uma maior estrutura para recepcionar pessoas e para batizar pessoas. Porque no ambiente onde João Batista estava, tinha muitas águas. Uma estrutura preparada para alcançar pessoas. Uma localização estratégica para alcançar pessoas. Só que o texto nos diz que Jesus, ele batizava mais pessoas do que João. Mesmo João tendo uma melhor estrutura, mesmo João tendo uma melhor localização, mesmo assim, Jesus estava batizando mais pessoas. Porque o crescimento da obra de Deus não depende literalmente ou somente da estrutura. O que faz o reino de Deus crescer não é somente a estrutura. O que faz o reino de Deus crescer é discípulos maduros que manifestam o reino de Deus. Sabe o que acontece em nossos dias? É que as pessoas estão amando a estrutura e usando pessoas. Mas no reino de Deus se usa a estrutura e ama pessoas. O mundo ama a estrutura e usa pessoas. Sendo que o crescimento da estrutura é resultado do crescimento dos discípulos.
Ele estava em uma melhor localização, mas Jesus ganhava muito mais discípulos do que ele. Lucas, aonde está o segredo? Capítulo 4, versículo de número 2 de João. Ele abre um parêntese para dizer o seguinte: ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. João Batista estava com uma melhor estrutura, mas não tinha discípulos maduros para ajudar ele. Então ele fazia a obra sozinho. Enquanto que Jesus, ele estava apenas liderando os seus 12 discípulos. E Jesus não estava batizando, conforme diz o texto. Quem estava batizando eram os discípulos. Porque o que faz a igreja crescer é discípulo maduro. São pessoas que amam pessoas. São pessoas que desejam ir atrás de pessoas. São pessoas que amam gente como a gente. Você pode levantar a sua mão lá em cima? Eu quero profetizar para você que a partir de hoje Deus vai gerar maturidade em cada um de nós, porque o nosso objetivo não é a estrutura, o nosso objetivo é alcançar vidas, é gerar discípulos. A estrutura é algo secundário, porque o que tem que ser prioridade são almas no altar, se rendendo e reconhecendo Jesus como o único e suficiente Salvador. Se você concorda com essa palavra, e se você é um crente pentecostal, dá um glória a Deus gostoso para Jesus. Nós não estamos em outro lugar, pastor Gilberto, senão na casa do oleiro. Ele te chamou essa noite para mexer dentro do vaso, oh glória! Não é a estrutura que dá crescimento. Não é a localização que dá o crescimento. São discípulos. São pessoas que amam Jesus. Quem ama Jesus, ama o que Jesus ama. Quem segue a Jesus, faz o que Jesus faz. Quem segue a Jesus, não fica atrás da melhor estrutura. Ele vai atrás das almas que estão perecendo e indo para o inferno, porque a prioridade do reino de Deus não é construirmos prédios, não é preparar a melhor estética para chamar a atenção das pessoas. A prioridade do reino de Deus é salvar a alma das pessoas. A estrutura é o resultado aonde tem muitas pessoas, mas não é a prioridade. A estrutura é uma ferramenta para servir pessoas, mas as pessoas são almas preciosas que não podem ser negociadas. Estrutura se compra, estrutura se vende, mas almas não têm preço. Você pode mexer na estética, você pode mexer em todas as partes da estrutura, mas almas continua sendo almas. E a vontade de Deus é levantar discípulos preparados, discípulos maduros para alcançar pessoas. Quem está comigo diz glória a Deus. Eles já estavam trabalhando em prol do reino de Deus, quando de repente aparecem alguns judeus, no versículo de número 25. Alguns judeus vão até os discípulos de João, e eles começam a contender, discutir, debater. E a razão da contenda é a purificação. Diga após mim, purificação. O que é a purificação, Lucas? É o batismo de imersão. Eles começam a debater. Talvez estavam dizendo qual é o batismo que tem mais autoridade. Qual é o batismo que tem o carimbo de Deus?
Eles estavam discutindo. Porque discípulo imaturo não tem tempo para fazer a obra de Deus, mas tem tempo para ficar debatendo. João Batista estava sozinho. Jesus estava fazendo com os seus discípulos. Porque o imaturo, o discípulo despreparado, ele tem tempo para muitas coisas. Ele só não tem tempo para fazer a obra de Deus. Eles estão aqui em uma discussão teológica, um debate bíblico, sem nenhum fundamento. Enquanto que João Batista, Jesus e os discípulos estavam suando a camisa em prol do reino de Deus, eles estavam discutindo. Enquanto que tem almas perecendo, pastores e líderes labutando, fazendo a obra de Deus, tem muita gente que fica discutindo nas redes sociais assuntos que não têm fundamento nenhum. Fica postando coisas que não edificam ninguém. É muito tempo de sobra. Mas só não tem tempo para se dedicar e fazer a obra de Deus. O despreparado gosta de debater e discutir. Mas o discípulo maduro está sempre pronto em fazer a vontade de Deus. Tem algum discípulo aqui que foi chamado por Jesus para fazer a obra de Deus? Deixa eu ver. Não deixa a palavra denunciar você não, irmão. Levanta a mão em nome de Jesus. Aleluia. Eu me lembro de 2 Reis, capítulo 5. Naamã só queria receber a cura. Naamã foi até Israel. Chegando em Israel, pensa num profeta folgado, é o Eliseu. Um homem de currículo, de posses. Chega em Israel, Eliseu fala o seguinte: ô Geazi, vai lá e fala para ele fazer isso, isso, isso. Se lavar no Rio Jordão 7 vezes. Se ele quiser ser curado, é isso. Não quis nem receber o rapaz que tinha nome na sociedade. Geazi foi lá, Naamã não gostou muito não. Porque tem gente que vem para a igreja com o culto preparado na mente. Naamã começou a ficar irritado. Ele ficou indignado, melhor dizendo. Sabe o que Naamã vai dizer? Ô louco, eu saí lá de Damasco, da Síria, para vir em Israel. Eu pensei, o culto preparado na mente. Eu pensei que eu iria chegar lá, Eliseu iria se apresentar diante de mim, colocar a mão sobre mim, orar, e eu iria receber a cura. Mas ele está mandando eu me lavar no Rio Jordão, um rio cheio de barro, sendo que em Damasco tem Abaná e Farpar, rios melhores do que esse. Querido, cuidado com o culto preparado. Porque senão você vem aqui, você fica pensando, vai acontecer isso, assado, vai cantar essa música, e Deus faz tudo diferente. Porque cada culto Deus tem algo para fazer diferente na sua vida. Pare de trazer um culto preparado na sua mente. Venha com o coração, com espontaneidade, para entregar o melhor para Jesus. Ele não gosta de uma adoração robótica. Ele não gosta de uma oração robótica. Ele quer ver a sua alma sendo esparramada no altar. Irmão, esse negócio de inteligência artificial está dominando o mundo, irmãos. Esses dias eu abri o Instagram lá e vi um pregador pentecostal. Aí eu fui reparando. Falei, opa, isso aqui não é real, não. Era inteligência artificial. E será que a gente não está prestando um culto neste mesmo patamar para Deus? É um culto com as mesmas palavras. É um culto com o mesmo comportamento. É um culto com as mesmas atitudes. Eu vou sentar em tal lugar, porque esse lugar é meu. E ai de quem sentar no meu lugar. Aqui é o meu lugar. Eu sento, eu cruzo a perna, a mão, o braço, o ouvido, eu cruzo tudo. Mas eu não levanto a mão para dar nenhum glória. E Deus está mandando eu lhe dizer, eu quero um culto espontâneo, um culto em espírito e em verdade. Eu recebo o culto nos céus, mas eu reverbero com a minha glória na terra. Aleluia.
Naamã fica indignado, ele recebe a cura depois que ele se submete à palavra, porque só tem cura para quem se submete à palavra. Só que daí Naamã volta para dar presentes para o profeta: pratas, ouros, roupas, perfumes. E Eliseu responde: eu não quero este presente. Eu não quero. E ele está voltando para sua casa, Naamã e Eliseu. Depois que eles se separam, Eliseu tinha um discípulo chamado Geazi. E Geazi decidiu ir atrás dos bens materiais. E ele mentiu. Ele chega até Naamã e vai dizer o seguinte: ô Naamã, o meu senhor Eliseu me mandou vir até você, porque ele voltou atrás, ele quer oferta. Está mentindo para receber recompensas humanas, usando o nome de um homem de Deus, para receber coisas e bênçãos, prata e ouro. Porque o discípulo despreparado, ele quer usar o nome de Deus somente para visar o seu crescimento individual. Quantas pessoas que estão aparecendo e se intitulando o profeta da galáxia, o profeta que revela CPF, o profeta do Pix, e usa o nome de Deus, usa a palavra de Deus para encher o seu bolso, charlatões. Mas Deus está levantando almas aqui essa noite, pessoas que não priorizam o reino da terra, mas que priorizam o reino dos céus, porque nós não iremos buscar somente as coisas da terra. Isso daqui tem prazo de validade. Nós buscamos algo que é eterno, que não tem prazo de validade. Querido, levante a sua mão. O seu destino não é simplesmente a morte física e acabou. Deus está te esperando na eternidade. Paremos de buscar somente as coisas da terra, priorizemos os céus. Ele usou o nome do profeta para ir atrás de bênçãos materiais. Agora, os discípulos de João estão debatendo, enquanto que os discípulos de Jesus estão trabalhando. Enquanto eles buscavam vencer o debate, mostrar que eles tinham mais conhecimento, mostrar que eles tinham mais domínio da palavra, inflamando o coração de ego. Não, eu entendo mais do que você, eu sei mais do que você. Isso é vaidade, não importa. O importante é praticar, porque não adianta ter e não praticar. Eles estão discutindo, mas os discípulos de Jesus estavam com as mãos na massa, fazendo a obra de Deus. Enquanto muitas pessoas estão perdendo tempo com coisas que não edificam, Deus está te chamando hoje. Você é um discípulo maduro. Eu vou te usar nessa terra. Eu vou te usar para você ganhar almas. Eu vou te usar para você alcançar a sua família. Eu te alcancei para você alcançar pessoas. Eu te curei para você curar pessoas. Eu te transformei para você transformar pessoas. A mensagem do Evangelho é essa: eu mudo a sua vida. Agora vai, ide e prega o Evangelho para toda a criatura. Se não, qual é o nosso objetivo aqui? Precisamos, às vezes, ressignificar muitas coisas para essa mente carnal aqui, ó, soberba, vaidosa. Mente, acalma aí. Você não manda aqui não. O Evangelho puro é aquele que Jesus pregou e os discípulos ratificou. Porque este evangelho que estão pregando aí, muitos deles estão fora dos parâmetros das Escrituras. E nós estamos na onde?
no centro da vontade de Deus, recebendo o pão do céu, para voltar para nossas casas e pregar o Evangelho. Este lugar aqui a gente precisa, muitas das vezes, entender que lugar que é esse daqui. Escute, e quem vos fala é um simples jovem, pregador simples, mas guarde isso no seu coração. Esse ambiente aqui não é um berçário. Chega uma hora que a gente precisa olhar no espelho e dizer: está na hora de crescer. O leitinho é para os imaturos, que é normal a pessoa se converter e se tornar um bebê espiritualmente. Isso é normal. O que não é normal é eu ficar décadas na mesma situação, na mesma posição, com a mesma mentalidade e com o mesmo comportamento. Chega uma hora que a vida cobra posicionamento e maturidade. E é isso que Deus está cobrando de nós essa noite. Quem está gostando da palavra diz ai, aleluia. É porque dói um pouco, irmão. Mais cura, tá bom? É que se não doer também já não é evangelho, né? Eles estão discutindo, debatendo. O texto não fala-nos o que exatamente eles conversaram nos seus pormenores. Mas pelo contexto, dá para nós entender o que eles conversaram nesse debate teológico. Tanto é verdade que depois desse debate, os discípulos de João foi até o seu líder. Então eu julgo que essa conversa foi o seguinte: os discípulos, judeus falando, qual batismo que tem mais autoridade? Quem é que prega melhor, hein? Jesus ou João Batista? Deixa eu falar algo para vocês, judeus falando com os discípulos de João Batista. Você sabia que Jesus está ganhando muito mais discípulos que o seu mestre? Você sabia que na igreja de Jesus está bombando de pessoas e que a sua está esvaziando? Você percebeu isso? Irmãos, quando eles recebem essa palavra, eles ficam indignados. Eu digo isso por conta da postura deles. Porque eles deixam os judeus agora, porque a conversa veio de quem estava do lado de fora. De quem? Dos judeus. Diga comigo, os judeus estavam do lado de fora. Eles ouviram a conversa e foram falar para quem estava do lado de dentro. E a conversa foi: ô João Batista, eu preciso falar algo para você que está incomodando. O que é? Jesus, que você falou bem dele, você pregou sobre ele. Ele está batizando igual você. E pior do que isso, ele está ganhando muito mais almas do que você. E tem até algumas almas que você ganhou, que deixou a congregação para seguir ele. Porque a maioria das rebeliões e divergências vem do lado de fora, quando nós ouvimos quem está do lado de fora e queremos trazer para dentro. As divergências no casamento, os seus atritos, muitas das vezes, é porque vêm opiniões de fora. E esse de fora, às vezes, são redes sociais, que você está escutando serpente e está pensando que é uma ovelha. Você está dando ouvidos para serpentes e está pensando que é um homem e uma mulher de Deus que está falando contigo. E quando você leva a informação para dentro da igreja, para dentro de casa, a serpente, o veneno dela aparece. Eles foram até João Batista e dizem: João Batista, você está perdendo almas. Você está perdendo almas para Jesus. Gente, a resposta de João Batista revela a mentalidade de alguém que é maduro. Revela a sua mentalidade de alguém que reconhece quem é Jesus. De alguém que de fato sabe qual é a sua missão na terra. Porque a pior coisa que tem é viver sem propósito. E a resposta de João Batista foi o seguinte: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Em outras palavras,
João Batista está concordando com o que os discípulos dele estão falando. E o que ele estava falando? Você está perdendo. Você está perdendo. Você está perdendo. Ora, quem é que não quer ganhar, né? Quem é que estuda para perder? Quem é que projeta sonhos para perder? Mas eu sinto muito em lhe dizer, ministério, muitas das vezes, será perda. Eles não estão aceitando a perda do seu mestre, a perda ministerial. Mas a resposta dele revela a sua maturidade. Eu estou fazendo exatamente o que Deus me mandou fazer. Você está perdendo, mas eu estou fazendo o que Ele me mandou fazer. Porque se nós não crescermos com uma mentalidade de um discípulo maduro, nós iremos vir só para a igreja para me dá, eu quero. E nem sempre vir na igreja é só receber. Porque às vezes vir na igreja implica também em dar. Porque é melhor dar do que receber. Se nós não estamos preparados para perder para o reino de Deus, não estamos preparados para ser discípulo de Jesus. Se não estamos preparados e se não fomos forjados por Jesus para perder para o Cristo, nós precisamos reavaliar nossa vida como um seguidor de Jesus, para ver se de fato somos realmente um seguidor de Jesus. A perda faz parte do processo de um discípulo. A perda faz parte do processo do crescimento de maturidade. Filipenses capítulo 3, versículo 7. A igreja estava se vangloriando na carne a respeito da circuncisão, como se eles fossem os melhores, os mais especiais, a última Coca-Cola do deserto. Mas aí vem Paulo escrevendo para a igreja, aos Filipenses capítulo 3, versículo 7. Ele apresenta a sua biografia, bem como apresenta o seu currículo, um poliglota, um homem versátil na sabedoria e no conhecimento das Escrituras. Mesmo tendo um currículo invejável e poderoso, quando ele tem acesso à revelação da palavra, quando ele conhece a Jesus, diz o texto, eu considero como perda o que para mim era ganho, eu agora considero perda. Porque Paulo está abrindo mão dos seus privilégios de judeu, de um fariseu, para não perder o reino de Deus. E quem não está apto para perder muitas das vezes os privilégios na terra, não pode estar apto para ser um discípulo de Jesus. Porque muitas das vezes você vai perder sim, você vai perder o sono, você vai perder muitas coisas, mas todos que perdem no reino de Deus, Ele tem galardão para a sua vida. Não existe nenhuma renúncia que Jesus não venha até você e diz, é grande o seu galardão no céu. O nosso galardão não está na terra. Nós não estamos visando e priorizando as coisas da terra. Nós estamos aqui decididos a perder para nós mesmos, para o reino de Deus e para os homens, mas jamais perderemos o reino de Deus. Drivarassore candarai. Aplauda ao Senhor. Se eu não sei o que é renúncia, eu não sei o que é ser discípulo de Jesus. Se eu não sei o que é perdas, eu não sei o que é ser um servo do reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga.
o símbolo do Evangelho. E aonde Jesus morreu foi numa cruz. A cruz fala não apenas da morte, mas também do propósito. Eu vou repetir. A cruz não fala simplesmente da morte, mas também fala de propósito. Porque aonde Deus toca em você, e você realmente pode dizer, ai, está doendo. Deus permite os espinhos nos seus pés, você anda com os pés ensanguentados. Deus permite a ferida, e você diz, ai, está doendo. Aí o Senhor te diz, está doendo, mas você está me buscando. Está gemendo, mas você está me adorando. Mais vale um ferido na presença de Deus do que um curado fora da presença. Deus está falando contigo essa noite. Vale a pena renunciar para viver as vontades do reino de Deus para a sua vida. Amém? Você está feliz com Jesus? A mesma expressão que ele usa no versículo de número 27. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Esta expressão revela uma outra verdade que eu quero compartilhar com vocês. Porque os judeus, os de fora, eles querem entrar aqui para colocar fogo no parquinho. Não é o que diz por aí? Eles gostam, irmãos, de fazer comparação. É os de fora que gostam de semear dentro de nossas casas. Quem é que prega mais? Meu, quando João Batista abre a boca, sai de baixo. A serpente vira ovelha. A árvore sem fruto é cortada a raiz e é lançada no fogo. Mas Jesus, quando abre a boca, tem muitos milagres. Mas João Batista prega muito, mas eu nunca vi ele curar ninguém. É um homem que só gosta de Bíblia. A letra mata. Aí, fala de Jesus. Não, mas Jesus, ele começa a pregar, fica falando de historinhas. História de semente, de fruto, de folhas. Credo, ficar ouvindo historinha agora, parábola. Não, João Batista prega melhor. Quer colocar um contra o outro. Eu prefiro esse. Não Paulo é melhor. Cefas, Apolo, eu prefiro Cristo. Só que os discípulos, eles estão preocupados com a perda. Os de fora querem fazer comparação. Os de dentro, preocupados com as perdas. Aí vem a maturidade de um homem de Deus e responde a eles: o homem não pode receber nada do céu, se antes o céu não decidir conceder. Sabe o que essa frase revela nas suas entrelinhas? Gente, vocês estão preocupados com a comparação que o mundo está fazendo? Vocês estão preocupados com comparações que eles fazem com a gente? Ou vocês estão preocupados com as suas perdas? Deixa eu falar algo para vocês que vocês precisam entender. Eu estou no lugar que Deus me colocou. Eu estou fazendo exatamente o que Ele me mandou fazer. Eu não estou colocando nenhuma vírgula e não estou tirando nenhuma vírgula. O que eu estou fazendo é o que eu recebi dos céus para fazer. Paulo vai dizer o seguinte: o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Eu só estou pregando aqui hoje porque o Espírito Santo pregou no meu espírito. Eu só consigo fazer algo no reino de Deus porque antes os céus me concedeu graça para fazer. Se você tem alguma habilidade que você faz e desempenha na obra de Deus, você só consegue fazer, sabe por quê? Porque os céus te concedeu. Pare de ficar se comparando. Pare de ficar pensando em perdas. Pare de se comparar com pessoas que talvez é melhor do que você, porque sempre haverá um melhor do que você.
Sempre haverá também um inferior a você. Agora não importa quem está em cima ou quem está embaixo, o importante é fazer a vontade de Deus. Tem muita gente que está travado na sua vida ministerial, porque fica olhando as pessoas fazer a obra de Deus e diz, ele fala melhor, ele tem mais conhecimento. Meu Deus, quando aquela irmã canta, eu não quero nem cantar perto dela. Querido, se os céus te deu algo para você fazer, evite comparações e faça o que o reino de Deus colocou dentro de você. Tiago está escrito em Tiago, melhor dizendo, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. É Deus quem nos dá talentos. É Deus quem nos dá capacidade. Você precisa entender a medida que os céus colocou dentro de você. Porque senão você vai ficar anos e estações na igreja e você nunca vai conseguir cumprir o propósito que Deus colocou na sua vida. Deus não nos chamou para ser melhores do que as pessoas. Reino de Deus não existe competição. Não importa quem vai chegar primeiro, segundo, não importa. O importante é chegar. Não é sobre correr mais, não é sobre ter mais habilidade do que os demais, é sobre viver a vontade de Deus. Eu posso ser reprovado pregando às nações, e você pode ser aprovado pregando em uma célula. Não é sobre ter, é sobre fazer a vontade de Deus. Não é sobre ter aquilo que eu desejo, que o meu irmão tem. É sobre fazer aquilo que eu recebi de Deus. Vai na sua simplicidade. Que o inferno odeia quem é simples, mas que faz a vontade de Deus. Não são palavras complexas, não é exegese hermenêutica, não são palavras bem elaboradas, retóricas persuasivas, mas é o Espírito Santo que faz a obra em mim, que faz a obra em nós e através de nós. Deus está te despertando hoje. Está na hora de transicionarmos de tecnon para ruios. Tecnon, filho imaturo. Ruios, filho maduro. Deus está te despertando para você recepcionar uma célula na sua casa, e esta célula vai incendiar a sua casa com fogo e com poder de Deus. Quem recebe essa palavra? Deus está te chamando essa noite. Os céus está te dando presentes, os céus está te dando talentos, os céus está te dando graça hoje. Queira o inferno ou não, queira o fofoqueiro ou não, mas está se levantando aqui discípulos que amam almas e que vão pregar o evangelho. Você está feliz? Se coloque de pé. Ministério de louvor. O pastor falou no meu ouvido que podia ir até as 10, tá bom? Amém. Não, vocês que estão aqui em cima em pé, né? Ministério de louvor. Aleluia. Você quer ser tocado pelos céus essa noite? Quer? Amém? Você tem disposição e disponibilidade para fazer o que os céus estão mandando você fazer? Os céus estão te chamando hoje para um compromisso maior. Os céus está convocando pessoas aqui hoje para manifestar o reino de Deus. Deus está contando com jovens, adolescentes,
para incendiar escolas, faculdades. Deus está te selecionando hoje e colocando fogo sobre a sua vida. Em nome de Jesus. João Batista está explicando para os seus discípulos que as perdas são necessárias, que ela dói, mas muitas das vezes, aquilo que eu sonhei, Jesus pode nos pedir. Ana chorou por um Samuel, e Deus olhou para o Samuelzinho dela e disse: ô Aninha, eu quero esse Samuelzinho para mim, mas eu orei por ele, para o Senhor me conceder ele. Eu dou, mas depois eu peço. Eu entrego, mas depois eu peço. Os discípulos não querem perder. Os discípulos estão num ambiente de comparação. Mas a resposta mais surpreendente do profeta João Batista foi quando ele disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Querido, olha o contexto que nós estamos vivendo. Você acha mesmo que nessa sociedade alguém quer realmente diminuir? Você acha mesmo que o mundo ao qual nós vivemos, as pessoas querem perder para o progresso do reino de Deus? Isso daqui é para discípulos, não é para todos. Suas perdas vai gerar crescimento no reino de Deus. Enquanto que estão falando que você está diminuindo, que você está retrocedendo, você vai concordar com eles. É isso mesmo, eu estou diminuindo. Para quê? Para que ele cresça. Para que ele cresça. Este é o propósito do Evangelho. Não é sobre nós, é sobre ele. Eu quero, tem algum tempo ainda, eu quero convidar aqui só quem realmente foi tocado pela palavra. Alguém que sabe que está na hora de subir alguns degraus. Se você quer sair do seu lugar para receber uma oração específica de crescimento, saia do seu lugar, vem. Deus está te convocando hoje. É tempo de se levantar os discípulos dessa geração. O tempo de Samuel passou, ele fez a diferença. O tempo de Elias passou e Deus levantou um Eliseu. O tempo dos apóstolos passaram. O tempo do Billy Graham passou, do Benny Hinn está quase passando. O tempo de John Wesley, o tempo de grandes homens de Deus que perderam em prol do reino de Deus, que trocaram as lágrimas por um sorriso, que trocaram a fome das coisas do mundo para ter fome das coisas de Deus. O tempo desses homens passaram, mas assim te diz o Senhor: eu te chamo essa noite, porque chegou a sua lei. Pode louvar. Enquanto isso você pode adorar. Enquanto isso você pode dar lugar para o Espírito Santo. Deus está te chamando hoje. Eu te levanto.
batalhas que estão diante dessas pessoas, batalhas espirituais que têm sido terríveis, travadas, e muitos não estão conseguindo vencer essas batalhas, estão tentando vencer no campo físico e natural, mas existem batalhas que são espirituais e que só vencemos com o joelho no chão, com oração e com jejum. Batalhas que estão bloqueando a sua vida de acessar a estatura de um varão perfeito e de acessar a promessa de Deus. Olha essa barreira caindo por terra agora. Olha eu tocando em você neste momento. Olha eu tirando essa mágoa, essa raiz de amargura na sua alma. Olha eu tocando na sua mentalidade. Olha eu transicionando a sua estação. Eu estou te pegando essa noite. O diabo projetou que você não iria aguentar essa luta, mas te diz o Eterno: eu te peguei no colo, eu te sustento, eu sou o teu Deus. Já vou encerrar. Coloque a mão sobre o seu coração. Sinta o vento do Espírito pairando sobre a sua vida agora. Eu sinto o Espírito Santo desentupindo veias. Eu sinto o Espírito Santo tocando em veias, tirando todo impedimento, tocando na sua saúde. Olha Deus te livrando do infarto. Olha Deus dando saúde para você caminhar mais uma milha. Olha o diabo dizendo: não vai conseguir ficar mais um ano, mas o Senhor está dizendo: eu dou saúde para quem quero, na hora que quero, do jeito que quero. Eu ainda mando, eu ainda comando, eu ainda sou o dono, eu ainda sou o general. Receba em nome de Jesus. Receba agora em nome de Jesus. Receba a saúde. Receba essa promoção espiritual. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo de amigos. Eu vos chamo de amigos. Eu vos chamo de amigos. Será que alguém aqui está sentindo esta glória que está sobre essa casa? Será que alguém está sentindo esta presença sobre a nave da igreja?